Rapaziada, não consegui gravar o vídeo agora pela manhã cedo, como vocês estão acostumados, né? Tive uma indisposição, mas já tô legal aqui. E aí fui surpreendido, né, quando acordei com a informação do meu amigo Pedro Ramiro, lá da Rede Record, que com exclusividade trouxe essa informação, né, de que o Memphis Depay não compareceu ao treino desta quarta-feira. Era feriado aqui no estado de São Paulo, mas o elenco tinha os seus compromissos, né? A gente sabe que os jogadores não têm essa história de feriado. Inclusive, o elenco ganhou folga na terça-feira, e aí você sabe, né? Às vezes tem uma esticadinha, uma dobradinha, mas o fato é que ele precisava se reapresentar, né, depois da folga da terça, e isso não aconteceu. O grande ponto da questão é que ele não deu nenhuma justificativa, porque se ele tivesse faltado, e a diretoria, muitas vezes isso já aconteceu, e aí quando eu vou conversar com o dirigente fala assim, não, isso já foi combinado previamente, às vezes pega de surpresa a imprensa e a torcida. Salve nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo para vocês mais uma vez um cortezinho do programa Arena SBT e também do programa Os Donos da Bola, trazendo as últimas informações do Corinthians de forma exclusiva. A partir desse momento a gente vai reagir, repercutir a todas essas informações, falando aí da grande polêmica que o Memphis Depay se envolveu de não ter comparecido ao treino nesta quarta-feira e não deu explicações à diretoria do Corinthians. Mas antes de falar desse assunto, vamos falar um pouquinho do mercadão da bola do Corinthians. O Vitinho é atacante, tem 31 anos, né? Ele foi oferecido ao Corinthians. Porém, o staff do atleta está aí analisando todas as propostas. Inclusive, o futebol árabe acabou fazendo aí uma proposta para Vitinho. Então o Corinthians, como está em busca de atacante, não é segredo para ninguém que o Dorival pediu a nova diretoria, pediu a diretoria, quando ele chegou, que estava ainda Augusto Melo, que contratasse de 4 a 5 reforços. E atacante, Dorival bateu muito nessa tecla, porque queria atacante rápido, atacante que jogar pelas beiradas, jogar pela direita, pela esquerda, atacante para fazer as infiltrações, né? Para quebrar as linhas. E hoje o Corinthians não tem as características desse atacante. Os atacantes que o Corinthians tem hoje são atacantes técnicos. O caso de Romero, Yuri, né? É o caso também de Thales Magno. São jogadores técnicos e não velocistas. Então o Carlos Vinícius é um jogador aí que está na pauta do Corinthians e diz que está sendo muito avaliado, né, pelo Cifute. O Cifute, junto com o Fabinho Soldado, junto com o técnico Dorival Júnior, quando recebe aí o nome do jogador, analisa com muita cautela, com muito critério. Não é fácil fazer contratações, porque o mercado hoje está muito infracionado. O Corinthians está buscando fazer contratações de jogador que está em final de contrato ou jogador que está ali no mercado, porque o Corinthians não tem condições nenhuma de fazer contratações aí pagando a 5 milhões de euros no atleta, pagando 10 milhões de dólares em outro atleta. Não tem as condições, porque o clube hoje está muito endividado, devendo aí cerca de 2,5 bilhões. Para mim, uma dívida impagável, de uma falta de respeito com o torcedor, porque o Corinthians sai diretoria, entra diretoria, e cada um que sai deixa o time mais no fundo do poço. Infelizmente, mas é a realidade. Gente, o que vocês acham? É um bom atacante? Caberia no Corinthians? Vai chegar para ser titular absoluto? O jogador vai chegar só para preencher elenco? Qual que é a sua opinião? Quero que você registre o seu comentário e deixe o like também. Mudando de assunto, mas dando continuidade aí de falar em contratação, Carlos Vinícius, né? As tratativas continua e pode avançar a partir de hoje, dia 10 de julho, onde se abre a janela para as negociações. Carlos Vinícius chega ao Brasil na próxima segunda-feira. E muita gente tem comentado que o Carlos Vinícius já chega para assinar com o Corinthians. Negativo. Carlos Vinícius vem ao Brasil porque tem familiares no Brasil. Mas o jogador já fez sua proposta ao Corinthians e o Corinthians estuda a possibilidade de pelo menos fazer uma oferta para o jogador. Carlos Vinícius quer ganhar de 900 mil a
1.200.000, 900 mil é o mínimo. Agora, com os gatilhos dentro do contrato, ele pode aí conseguir o êxito e chegar até em 1.200.000 por mês. Ele quer um contrato aí de, no mínimo, 2 anos. Gente, o que vocês acham? Bom jogador, um jogador que vai chegar para nos ajudar? Qual que é a sua opinião? Use o espaço no vídeo, registre seu comentário, deixe também o seu like. Vamos falar agora de outro jogador que o Corinthians pode contratar. Joaquim Garcia, lateral direito, né? Tem 23 anos, joga no Vélez e está sendo aí oferecido ao Corinthians novamente por um grupo de investidores que está aí ajudando na contratação. Lembrando que Joaquim Garcia já foi oferecido ao Corinthians já tem algum tempo. Seria por empréstimo, né? E com o Corinthians com opção de compra, aí o valor de opção de compra por 1 ano, né? Tem contrato com o Vélez até o final de 2026. O que vocês acham? É um bom lateral? O Corinthians vai fazer um bom negócio? Agora vamos mudar de assunto para falar de uma polêmica pesada no Corinthians. Nessa última quarta-feira, a diretoria do Corinthians esperava o jogador Memphis no treino. Porém, o Memphis não compareceu e não deu explicação a respeito da sua falta. Foi suficiente para gerar aí vários bochichos nas redes sociais. O clima do Memphis no Corinthians não é bom nesse momento, porque o Memphis está aí se queimando no clube aos poucos, por ter tomado aí a camisa 10 do Rodrigo Garro, reclamou do técnico Ramon Dias publicamente. Muita gente coloca o Memphis como responsável pela queda do treinador. Acabou notificando o Corinthians através dos seus advogados para receber 6 milhões de reais. O Corinthians já pagou 1.700.000. Ainda falta mais de 4 milhões para ser pago, que no caso é a premiação do Paulistão. Então o Memphis está aí, muita gente está falando que está cravando sua saída do Corinthians. Memphis era muito querido pelo Augusto Melo que contratou, e não pela essa nova diretoria interina aí, na pessoa do presidente Osmar Stabile, né? A informação é que o Memphis, né, não está bem nem com a torcida do Corinthians, por tudo que ele tem feito, né? Exemplo que o Corinthians, recentemente, né, o Corinthians atrasou o pagamento da empresa do Memphis, então já vem com um conflito faz algum tempo. E o Corinthians pagou em torno de 330 mil reais para a empresa do Memphis de segurança. Lembrando que Memphis era o queridinho de Augusto, né? E nessa diretoria não é tão queridinho. Memphis é um jogador que deixa a desejar em vários momentos, né? Por que deixa a desejar em vários momentos? Porque o Memphis, em grandes competições, ele não conseguiu performar. Vou dar um exemplo. O Memphis não conseguiu performar, não conseguiu ajudar o Corinthians. No final do Paulistão, o que o Memphis fez? Além de subir na bola? Nada. Memphis não fez nada. Aí, o que o Memphis fez na pré-Libertadores, que o Corinthians não conseguiu classificar para o grupo de fase? Nada. E muita gente colocou a eliminação nas costas do Memphis, porque ele, por ser o jogador que mais ganha, é o craque do time, é o talentoso, é o diferencial do time, e não reagiu no momento que precisava. Corinthians acabou sendo eliminado da Sul-Americana de forma vexatória. Outra eliminação que as pessoas colocam a responsabilidade nas costas do Memphis. Por quê? A Bíblia tem um versículo que diz: quanto mais é dado, é cobrado. Ele não é o que ganha mais? A gente não pode cobrar o Memphis? O Memphis não tem dado resultado. Então, assim, se aparecer um outro clube interessado no Memphis, a nova diretoria do Corinthians rescinde com o Memphis na hora. Principalmente se não quiser cobrar nada. O Memphis vai embora. O Memphis não é mais queridinho no Corinthians. O Memphis divide opiniões no Corinthians a respeito da sua atitude. Então, a única dificuldade que eu acho que o Memphis não vai sair do Corinthians, sabe por quê? Primeiro, qual o time aí do primeiro escalão que vai aí pagar o Memphis o que o Corinthians paga? Eu não acredito. Real Madrid vai contratar o Memphis? Chelsea? Liverpool? Barcelona? Vai. Ninguém vai contratar o Memphis com esse valor.
Lembrando que a falta do Memphis no treino prejudica muito o Corinthians, porque o Dorival Júnior está tentando montar um sistema tático de um time titular, porque até na parada para o Super Mundial de Clubes, Dorival Júnior estava testando o elenco com peças diferentes. Cada jogo tinha um time diferente para Dorival depois, ao final, tirar uma conclusão e ter um time definido. E a partir de agora, sem sombra de dúvida, o Dorival já está na sua mente com o time definido, até porque domingo o Corinthians retorna aí para jogar contra o Red Bull Bragantino na Neoquímica Arena pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Então um jogo importante, um jogo que o Corinthians precisa ganhar. O Red Bull Bragantino é um time muito qualificado, tem uma defesa boa, tem um meio de campo bom, tem um ataque bom. Então o Corinthians precisa jogar muito bem, bem certinho, para tentar vencer, porque depois tem outra competição extremamente importante, que é a Copa do Brasil. Pela primeira vez, de forma inédita, né, o Corinthians enfrentará o Palmeiras pelas oitavas de finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo vai ocorrer dia 30 de julho, às 21h30, na Neoquímica Arena, e no jogo de volta será no Allianz Parque, também às 21h30, dia 7 de agosto. Quem conseguir a classificação para as quartas de finais vai ganhar aí em torno de 4.700.000. Corinthians, como está extremamente endividado, o que precisa? Conseguir essa classificação e para ganhar esse dinheiro, para ajudar no dia a dia do clube. O Corinthians estava com o salário atrasado dos funcionários, estava com o salário atrasado do jogador. O Corinthians, nessa última terça-feira, acabou aí quitando o salário dos funcionários, mas você vê que o Corinthians não tem uma reserva, né? Tá vivendo no limite, tá? Ganha daqui e coloca ali. O Corinthians precisa ter um fluxo de caixa. Infelizmente hoje, devido às maus administrações que o Corinthians fez nesses últimos, principalmente nos últimos 10 anos, né? Então levou um clube a ficar praticamente falido. A saúde do Corinthians financeiramente é muito ruim. O torcedor ajuda, o torcedor vai ao estádio, o torcedor compra produto, o torcedor faz de tudo, mas infelizmente o Corinthians está no fundo do poço. E aí, fiel, o que vocês acham, né, do Mercadão da Bola do Corinthians? Os nomes que estão sendo ventilados são bons jogadores? Qual é a sua opinião? E o Memphis? Faltou no treino por quê? Será que o Memphis está cavando a sua saída? Ele mais a diretoria interina não se dão bem, né? Eles têm uma picuinha um com o outro. Qual que é a sua opinião? Use o espaço aqui no vídeo para você registrar seu comentário. Deixa o like para fortalecer nosso trabalho e YouTube recomendar o nosso vídeo para toda a nação. E deixe também a inscrição na comunidade para a gente continuar crescendo juntos. Detalhe, ativa o sininho de notificação, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo em primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.